Está gravando a nossa aula de hoje, está aqui. Vou colocar para apresentar. Está aparecendo aí, pessoal? Tá sim. Então tá. Beleza, deixa eu pegar lá na matéria que nós vamos pegar direto. Aqui, pá. Tá bom. Bem, a matéria de hoje, pessoal, a gente vai começar nos federalistas aqui. É importante, antes da gente iniciar os federalistas, eu tenho que fazer um pequeno introito sobre Montesquieu, tá certo? Para vocês entenderem a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, que seria, na verdade, a tripartição do poder, segundo Montesquieu. Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver aqui nessa apresentação nossa aqui. Está aqui, está apresentando. Então, vamos lá. Deixa eu pegar ali atrás, deixa eu fazer voltar aqui, né? Então, deixa eu só voltar aqui. Montesquieu está aqui. Deixa eu ampliar aqui. Está aqui. Bem, Montesquieu, um importante iluminista do século XVIII. Ele defendeu que tipo de ideia? Ele fazia oposição aos reis absolutistas. Importante a gente saber. Quando eu falo que ele fazia oposição aos reis, ao sistema, né, ao poder absolutista, aqueles reis que acumulavam os poderes executivo, o legislativo e judiciário. Esses reis, eles, como nós falamos anteriormente, eles se consideravam representantes de Deus aqui na Terra. As leis que eles faziam, segundo eles, segundo o entendimento, eram leis divinas. Aí, o Montesquieu começou a refletir sobre, né, esse excesso de poder que tinha esses indivíduos. Aí Montesquieu falou o seguinte: olha, eu vou criar uma possibilidade. Nós vamos dividir esse poder dos reis em poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Imagine vocês, né, que mal-estar gerou Montesquieu no século XVIII, quando ele fez a proposta de fazer a divisão do poder em três, em poder executivo, legislativo e judiciário. Ele disse, olha, esses poderes, eles serão harmônicos e eles respeitarão as atribuições de cada um. Ou seja, de forma recíproca, eles iriam se respeitar. Então, a partir dos estudos, a partir da teoria, da visão de Montesquieu sobre essa questão do absolutismo,
ele fez essa divisão e disse: olha, eu vou fazer mais. O poder legislativo eu vou dividir em dois, porque o poder legislativo é um poder tão poderoso que nós vamos ter que dividir em dois. Vamos ter uma Câmara e vamos ter um Senado. Então, ele criou o seu estudo, né? E ele tem um importante livro. Esse livro é chamado de O Espírito das Leis, onde ele faz uma dissertação, onde ele faz uma descrição, ele faz né? Ele relata os seus estudos sobre a divisão do poder em executivo, em legislativo e judiciário. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos entrar agora numa parte da nossa matéria onde nós temos aqui os chamados autores federalistas. Bem, esses autores federalistas, com essa teoria, foi que os Estados Unidos criaram a Constituição deles, porque a Constituição americana é uma Constituição federalista. Vocês verão por que eu estou falando isso aqui agora. Então, veja bem, os autores que são considerados os federalistas, que inspiraram os americanos a fazerem a sua Constituição. A Constituição americana, ela tem mais de 200 anos. Então, veja bem, os federalistas, esses autores aqui, no campo dessa discussão sobre teorias políticas que pensam que o Estado ilimitado em suas funções. É importante destacar o papel dos federalistas. Os federalistas são James Madison, John Jay e Alexander Hamilton. Esses autores, eles, reiterando, né, eles fizeram, né, eles forjaram a sua teoria com objetivo, inspirando lá em Montesquieu, porque, como nós falamos, até na Idade Média, né, os reis, eles exerciam o poder absolutista. Aí vocês se lembram, por exemplo, que nós tínhamos o Hobbes. O Hobbes, né, lá no começo, lá no final do século XVIII, né, o Hobbes, um dos contratualistas, ele dizia, né, que o Estado era um Leviatã. Esse Estado que ele dizia que era um Leviatã era o Estado onde você tinha um rei absolutista que acumulava os poderes executivo, os poderes legislativo e judiciário, né? Então, os federalistas formaram a sua teoria de forma que os federalistas não aceitavam o Estado absolutista, mas sim o quê? Eles faziam a defesa inspirada em Montesquieu sobre a divisão dos poderes. Então, é o que nós estamos colocando aqui. Olha só. A Constituição americana, né,
ela é de 1787. Muito bem? E esses pensadores, né, imaginaram assim, um país que tem a dimensão territorial que tem os Estados Unidos, né, eles deveriam ter o quê? Uma federação. Então, nós veremos agora as formas de estados, né, que nós veremos a partir de agora com os federalistas. Então, essa ideia de você ter essa ideia de você ter uma Constituição e nessa Constituição, tá, você formar o poder dividido em executivo, legislativo e judiciário, né? O objetivo, segundo esses autores, os federalistas, era evitar a tirania da maioria, porque, segundo eles, numa democracia, né, quem manda é a maioria. E como que ficaria representada a minoria? Então, a tirania da maioria, segundo aí esses autores, tá? Ela foi refletida dentro dessa perspectiva da Constituição americana. Então, está aqui. Então, só para a gente fechar aqui. Nesse sentido, no desenho que propuseram para a Constituição norte-americana, destaca-se o quê? O papel atribuído à federação. Muito bem? Que teria o quê? Os estados autônomos, interdependentes e o quê? E a divisão de poderes. Essa divisão de poderes, ela seria, nós teríamos o quê? O poder executivo, o poder legislativo e judiciário, como nós falamos anteriormente, sendo que o poder legislativo ele será dividido em Câmara dos Deputados e Senado da República. Muito bem? Então, esse poder legislativo, ele é, de certa forma, no Estado, ele é estratégico na engrenagem institucional da democracia nos Estados Unidos. Aqui entra a questão do freio e contrapeso dos poderes que nós veremos mais adiante. Então, o que eu quero colocar aqui é que a Federação Americana ela é composta de estados autônomos e interdependentes. O que eu estou dizendo aqui? Vamos fazer aqui uma reflexão com a Constituição do Brasil, a nossa realidade. Veja bem, o nosso país, a nossa Constituição, a nossa República, ela é uma república federativa. Ela foi inspirada na Constituição americana. Ela foi inspirada no modelo americano. Então, você tem o quê? Você tem a União, tá certo? E nós temos o quê? 26 estados e um Distrito Federal. Esses estados, eles são estados autônomos e interdependentes. Um exemplo, o estado do Rio, o estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais, estado do Ceará. Esses são estados que eles têm o quê? Têm autonomia. Eles têm o quê? Uma Constituição estadual. Muito bem? Então,
No nosso formato de federação, eu tenho que uma Constituição, uma lei maior, e depois eu tenho que os estados autônomos. Aí a gente vê o seguinte: entra a questão sobre a soberania. Bem, a União, ela tem o quê? A soberania. O Estado brasileiro, né? Ele tem o quê? A sua soberania econômica e a sua independência. Muito bem? A sua soberania econômica, a soberania política, tá certo? E o Estado do Rio, o Estado de São Paulo, o Estado de Minas Gerais. Eu lhe perguntaria, eles são estados com soberania ou estados com autonomia, pessoal? Hein, pessoal? Autonomia. Autonomia, né? Porque a soberania, ela é una. Vocês se lembram aqui, por exemplo, eu vou voltar aqui lá nas características da soberania, só para a gente frisar aqui essa questão de federação, que é muito importante. Veja bem, a soberania, uma das suas características é que ela é una, né? Ela é única. Se ela é única, eu não vou dizer que os estados federados, como São Paulo, como Rio de Janeiro e Minas, eles possuem o quê? Soberania. Não. Esses estados, eles têm o quê? Uma autonomia relativa dentro da nossa federação, dentro da nossa República Federativa. A República Federativa é que é uma república soberana. Só para a gente voltar aqui e fixar esse conceito sobre soberania aqui. Segundo Miguel Reale. Mas eu passei, não. Soberania. Espera para cá aqui, ó. Olha só. Que é. Olha só. O que é soberania? Soberania é o quê? É uma autoridade superior que não pode o quê? Não pode ser limitada por nenhum outro poder. Com isso em mente, sabemos que a soberania ela possui as seguintes características. Olha só, as suas características aqui. Uma delas, a soberania, ela é una, ou seja, é sempre o quê? Um poder superior. Não podem o quê? Não podem existir duas soberanias dentro de um mesmo Estado. Muito bem? Então, é onde eu disse a vocês, né? Nós colocamos ali que o Estado americano, né, ele é uma federação onde você tem o quê? Os estados autônomos e interdependentes. Esses estados autônomos, eles não possuem o quê? Eles não possuem a soberania, e sim a autonomia. Foi o que nós colocamos aqui, né?
É o que nós colocamos ali. Os federalistas que inspiraram os americanos a engendrarem uma estrutura jurídica, um sistema jurídico que seja uma federação, que está aqui, de estados autônomos e interdependentes. Muito bem? E esse estado, ele vai ter o quê? Ele não será um estado absolutista, onde você teria, de certa forma, o quê? Um rei que acumulasse as atribuições do poder executivo, legislativo e judiciário. Então, está aí. Bem, importantes conceitos só para a gente fechar essa parte aqui, né? O liberalismo. O que é liberalismo? Importante o estudante de ciência política saber, tá? O liberalismo é um modelo político onde ele consagra a iniciativa privada, ele diz que os meios de produção, os fatores de produção, como o trabalho, o capital, a mão de obra é da iniciativa privada. Então, são conceitos para a gente ter como um conhecimento a mais na nossa área. O outro conceito relevante, socialismo, né? O que é socialismo? É um sistema político e econômico baseado na igualdade, onde o quê? Onde os fatores de produção, a terra, né, o trabalho, a mão de obra, ele é coletivo. Existe o quê? Existe uma economia planificada. O que é uma economia planificada? É uma economia que tem uma forte interferência do Estado. Está aí, né? Então, está aqui uma observação. O socialismo visa o quê? Visa uma sociedade sem classes, onde bens e propriedades passam a ser de todos. O objetivo é acabar com as grandes diferenças econômicas entre os indivíduos, ou seja, a divisão entre os pobres e os ricos. Importante a gente saber aí esse detalhe. Só um minutinho só, pessoal. Só um minutinho, por gentileza aí. Pegando aqui. Então, tá aí. Agora, um outro sistema relevante para a gente dirimir aí, porque o aluno de ciência política ele tem que saber objetivamente o que é liberalismo, o que é socialismo, né, e o que é comunismo, para a gente não incorrer, né, em dúvida. Então, vamos lá. Então, o que é comunismo? Resposta. O comunismo é uma ideologia política, social e econômica contrária ao capitalismo, na qual se estabelece o quê? Uma sociedade igualitária. Tá? Aí nós temos aqui, no sistema comunista, tá? Que seria o quê? Uma abolição da propriedade privada, tá? Os meios de produção, eles são o quê? São coletivos, tá certo? Máquinas, a indústria, tá certo? E existe o quê? Existe uma
coletivização no que tange à distribuição do produto da economia que escolhe como modelo político e econômico o comunismo. Tá certo? Então, nesse modelo econômico, nós temos aí o fim da luta de classes, tá? Não tem o antagonismo entre a burguesia e o proletariado, muito bem? E no comunismo existe o quê? Existe a extinção do Estado. No comunismo, você tem o quê? Uma sociedade que não há a participação do Estado. Ela é autorregulada. Muito bem? Isso aí é importante a gente saber enquanto estudante de ciência política. Bem, um outro detalhe aqui para a gente saber também o que é direita e o que é esquerda. Aonde surgiu esses conceitos de direita e esquerda? Esses conceitos surgiram na Revolução Francesa, onde você tinha aqueles representantes do povo, né? Aqueles representantes que sentava à direita eram aqueles que representavam as classes dominantes, né? E aqueles que sentavam à esquerda eram aqueles que faziam a defesa dos trabalhadores. Muito bem? Então, esses conceitos, esquerda e direita, surgiu lá atrás, lá na Revolução Francesa. Tá bom? Então, só para a gente ilustrar aqui, do lado esquerdo, encontravam-se o quê? Os mais exaltados e radicais, alinhados que com a baixa burguesia e os trabalhadores. Os principais representantes da esquerda, à época, eram os jacobinos, tá? E do lado direito? Do lado direito estavam o quê? Aqueles mais moderados, com a tendência à conciliação e com a boa articulação com a nobreza e a alta burguesia. Eram os conhecidos como os gerondinos. Então, só para a gente fechar, a esquerda era representada, no caso, pelos jacobinos, e a direita era representada lá, na época da Revolução Francesa, pelos gerondinos. Então, são conceitos relevantes para que a gente não incorra em nenhuma dúvida. Bem, professor, importante a gente saber agora são as formas de Estado. Importantíssimo. Eu acho que tem gente chegando aqui. Professor, o Felipe pediu para o senhor aceitar ele aí. Desculpa atrapalhá-lo. Felipe Castro, beleza. Já está aceito. Então está aqui. Bem, as formas de Estado. Bem, as formas de Estado, nós temos 3 classificações. Então está aqui. Bem, importante a gente saber aqui, aí que nós vamos entender agora o que seria, né, uma federação, né, por que nós demos antes, né, fizemos uma reflexão sobre Montesquieu para depois entender essa questão. Bem, as formas de Estado. Bem, a primeira classificação é o quê?
é você ter o quê? Um Estado unitário, um Estado regionalizado e um Estado composto. Repetindo aqui, tá? Eu estou falando sobre as formas de Estado. Como que o Estado ele se forma, como é feita a sua configuração jurídica. Importante, unitário, Estado regionalizado e Estado composto. Bem, o que eu estou falando aqui? Bem, o que seria um Estado unitário, pessoal? Um Estado unitário é um Estado que tem o quê? Uma pequena dimensão territorial. Muito bem? Então, eu tenho aqui, tá? No Estado unitário, eu tenho efetivamente o quê? Apenas uma esfera de poder, onde essa esfera de poder ela vai organizar a cobrança de impostos, ela será a administração Professor, e... Oi, desculpa incomodar aí, qual é a página do slide que o senhor está usando? é o que é? Qual o número da página do slide que o senhor está usando aí? Ah, um minutinho só. É 217. Obrigado aí. Falou. Então, pessoal, o Estado unitário é um Estado que tem o quê? Um pequeno território, tá certo? Então, você tem o quê? Nesse tipo de Estado, tá? Como eu estou dando exemplo aqui, seria Uruguai e Portugal, tá certo? Nesse tipo de Estado unitário, você tem apenas o quê? Uma esfera de poder, tá? Essa esfera de poder é ela que organiza toda a sociedade. É através dessa esfera de poder que se cobra o quê? Que se cobra os impostos, é que se faz a administração, ou seja, é gerido o quê? É gerido todo o território, muito bem? Então, Estado unitário são os pequenos países que utilizam este tipo de forma de Estado, né? Tá certo? Então, como exemplo, nós temos Portugal e Uruguai. Aí nós temos também, a gente viu lá, a forma do Estado, o Estado ele pode ser o quê? O Estado que eu estou colocando aqui é União, né? O Estado como país, né? O Estado soberano. Então, ele pode ser unitário, regionalizado e ele pode ser composto. Então, está aqui, regionalizado. Bem, o que seria um Estado regionalizado? Estado regionalizado, certo? O território dele, você tem o quê? Por ser um Estado que um pouco maior, possui o quê? O núcleo central. O núcleo central que divide o quê? Divide o território em diversas regiões ou províncias. Tá? Não é o povo que escolhe os governos regionais, mas sim o quê? O núcleo central. O povo ele vai escolher o quê? O governante central. Muito bem? Então, esse Estado regionalizado, a gente tem como exemplo na geopolítica mundial, você tem a Itália e a Espanha. Então, veja bem, você elege o quê? Você elege um presidente da República, né? Um gestor, tá?
E esse presidente, né, esse núcleo central, é que vai escolher o quê? Os governadores. Nos estados regionalizados, nesse tipo de forma de Estado, tá? Os governos regionais, os governos estaduais, eles são o quê? São administrações indicadas. Os líderes são o quê? São indicados pelo poder central. Então, o povo elege o quê? O povo elege um governo central e esse governo central é que vai escolher o quê? Vai escolher os governadores. Muito bem? É isso que está dizendo aqui. Então, você tem lá o Estado unitário, que nós citamos, exemplo, Uruguai e Portugal, né? Onde são estados de pequena dimensão territorial, né? Onde você tem apenas o quê? Você tem apenas um governo central e esse governo central, ele se incumbe de gerir todo o país. Ele faz a cobrança de impostos, ele administra, ele faz as políticas públicas. Já no Estado regionalizado, o povo elege o quê? Um governo central, um núcleo central, e esse núcleo central é que vai indicar o quê? Os governadores regionais ou de províncias, como bem está colocado aqui no nosso slide. Tá aqui. Mas, professor, dá Oi. licença. No caso aí, esses países, eles são tidos como esses tipos de Estado aí, por número territorial? De número? Tipo que o senhor falou que Portugal lá entra com o Uruguai porque tem um território pequeno, e os outros maiores um pouco. Então é por número territorial, um país grande recebe um outro tipo de Estado, recebe um outro tipo de governo, tipo assim? Sim, eu vou chegar agora no país grande, e que seria o quê? E que seria a forma de governo composta, que seria o caso do Brasil, o caso da Rússia e o caso dos Estados Unidos. Muito bem? Certo. Entendeu, Felipe? Certo, professor. Então, está aqui. Então, a gente viu o Estado unitário, o Estado regionalizado. Agora, a gente vai ver o quê? A outra forma de Estado, que seria o quê? Aí, Felipe, entra aqui o quê? Entra o Estado composto. Bem, o Estado composto, nessa forma de Estado, você tem o quê? Os estados que possuem o quê? Uma imensa dimensão territorial, que são o quê? Há estados o quê? Há estados que são grandes realmente. São o quê? Verdadeiros continentes. Ah, eu estou entendendo agora, professor. Os países que têm o quê? A dimensão continental, tá certo? Que, como, por exemplo, o Brasil, os Estados Unidos e a Rússia. Eles adotam o quê? Eles adotam uma forma de Estado composto. A ideia surgiu aonde, pessoal? A ideia surgiu nos Estados Unidos. O poder está onde? O poder está na esfera central, ou seja, na unidade da federação. Então, o que eu vou fazer? Eu escolho o quê? Eu escolho o presidente da República e os governadores. Então, no Estado composto, o que vai acontecer?
O estado composto são aqueles estados que têm o quê? Uma dimensão continental, tá certo? Então, nesse estado, o que a população faz? Nós escolhemos o quê? Escolhemos o presidente da República, escolhemos os governadores e escolhemos quem também? Os prefeitos. Muito bem? Ficou faltando aqui. Então, é por isso que eu tenho o quê? Um Estado composto. Eu tenho o quê? Um governo central, que seria a União, aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Eu tenho o quê? Eu tenho os governos regionais, que são os governos eleitos, e eu tenho também o quê? Os governos municipais, que são o quê? Que são os governos eleitos também. Muito bem? Então, só para a gente voltar aqui, com o objetivo de vocês entenderem melhor. Eu estou falando aqui, tá? Sobre formas de Estado. Essas formas de Estado, eu disse no começo, seriam seriam a estrutura de como esses estados são formados e configurados do ponto de vista jurídico e do ponto de vista territorial. Então, a primeira forma, eu tenho aqui o Estado unitário. Vou botar aqui, deixa eu puxar aqui. A primeira forma de Estado seria o quê? Estado unitário, Estado regionalizado e Estado composto. Eu vou bem devagar agora, tá? Então, o Estado unitário, essa forma de Estado, tá? Essa formação, ela é utilizada nos casos dos países com uma extensão territorial pequena. Como exemplo, nós temos o caso do Uruguai e de Portugal. Muito bem? Então, nesses estados unitários, você tem o quê? Um poder central, tá? Um único poder, uma única dimensão de poder. E essa dimensão de poder é que vai o quê? Que vai gerir as políticas públicas, seja na área da educação, segurança pública, seja na saúde. Então, essa única dimensão, é por isso que é unitário, essa única dimensão, ela faz o quê? A cobrança de tributos, tá? E com a receita arrecadada da população do Estado, ela vai o quê? Vai administrar e gerir o quê? O território. Muito bem? Que nós vimos o seguinte, só pode ser considerado Estado aquele país que tiver o quê? O povo, o território e a soberania. Eu aqui estou falando de Estado soberano. Eu não estou falando aqui de estados autônomos, tá? Estados autônomos, eu estaria falando dentro de uma federação. Repetindo, o Brasil, né, ele é uma federação que é composta de estados autônomos. Esses estados autônomos aqui no Brasil são Estado do Rio, São Paulo, Minas Gerais, Amazonas, tá? Recife, né? Então, eu estou falando aqui de Estado soberano.
Tá aqui. Bem, aí nós falamos também em uma outra forma de Estado. Estado regionalizado, onde você tem o quê? Um território, tá? Um pouco maior do que o dos estados unitários. Aí você tem o quê? Você tem a Itália e você tem a Espanha. Você vê, por exemplo, que o Brasil, pessoal, ele é maior do que o continente europeu. É só para vocês verem como que o nosso país é grande. Muito bem? Tá certo? Então, eu estou falando aqui de... Professor, Oi. tem algum aluno na fila aí esperando ser aceito? Acabei de receber uma mensagem de um aluno dizendo que precisa ser aceito na A turma. Vitória está aqui. A Vitória Gama. Eu botei para dentro agora. Aí você... Professor, Oi. e no caso de países que exercem o modelo da monarquia, como é que eles entram aí? Inglaterra. Inglaterra, né? Não, não só Inglaterra. Inglaterra existem 44 nações, né, que exercem esse Sim, tipo de governo. A Espanha, Grã-Bretanha, Marrocos. Inglaterra e outros países, né? Então, veja bem, você E a tem o China, quê? professor? A China entra em qual é dessas estruturas? A China entra no estado composto, né? Porque a Índia, né? Você vê que a formação delas, né? A China é muito grande, a Índia é muito grande também, tá? Então, entra no país, entra na forma de estado composto. Muito bem? Né, pessoal? É pelo Sim. tamanho do estado, né? E esse da monarquia aí, professor, como é que As funciona? monarquias, você tem que ver o quê? Você vai ter que ver a dimensão que tem, né, o país. Um exemplo aqui, você tem a Espanha, tá certo? Que é também o quê? Você tem uma monarquia, tá? A Espanha, ela entra o quê? Pela sua dimensão, ela entra como o quê? Um estado regionalizado. Muito bem? Porque ele é um pouco superior ao estado unitário. Muito bem? Ok, Certo. pessoal? Agora veremos aqui, repetindo aqui, tá certo? Aqui os exemplos que vocês pediram aí, China, Índia, né? E que são estados o quê? Cujo a área territorial ela é continental. São os países que possuem o quê? Uma vasta área, um vasto espaço territorial, tá? Eu poderia botar aqui também a China, a Índia, ok? Mas só que eu não tive espaço suficiente aqui. Aí eu botei aqui o Brasil, eu botei a Rússia e botei os Estados Unidos. Muito bem? Então, esses países aqui, eles possuem o quê? Um poder central, que seria o quê? A União, o presidente da República. A gente elege o presidente da República, a gente elege os governadores e nós elegemos também os prefeitos. Muito bem? Porque é um estado muito amplo, tá? E se nós tivéssemos aqui uma forma de estado aqui unitária, onde só existe o quê? Uma dimensão de poder, tá? Como o Uruguai e Portugal, seria o quê? Seria insuficiente para a gente o quê? Gerir, tá? Esse tipo de país. Muito bem? Então, é isso que a gente tem que entender, né? Que a formação do Estado, ela está intimamente ligada a quê? A seu território. Muito bem?
É isso aqui. Aí nós temos agora, pessoal, depois que nós vimos aí a forma de Estado, tá? A gente vai ver agora o quê? As formas de governo, que nós já vimos, inclusive, né? Quando nós vimos lá o Platão e Aristóteles, tá certo? A ideia de Aristóteles quanto o quê? Quanto as formas boas e mais de governo são idênticas à de Platão. A gente viu, né? A monarquia, a aristocracia, a politia, né? E a democracia, oligarquia e tirania. Isso eu estou repetindo aquele resumo que nós vimos lá em Aristóteles, né? As formas de governo. Então, está aqui. Bem, essas formas de governo que foram criadas por Aristóteles e Platão. Tá? O governo de um só. Eu tenho aí, Felipe, a monarquia e tenho a tirania. Tá? Bem, a tirania, a monarquia, você tem o quê? Um rei, tá? E a tirania seria, né, um ditador, um tirano, né? Como a gente conhece bem, tá? E nós temos o quê? O governo de um grupo, que seria o quê? A aristocracia. A aristocracia é o quê? É um governo de nobres, ares nobres, clacia é governo. Muito bem? E oligarquia, tá? São os governos de famílias, né? São grupos de pessoas que se revezam no poder, tá certo? Então, esses dois poderes, essas duas esferas aqui, né? O governo de um só e o governo de um grupo, né? Seja os nobres com a aristocracia, sejam os grupos como a oligarquia, tá? E nós temos o quê? Nós temos a democracia, que seria o quê? Que seria a forma de governo do povo, tá certo? Então, a gente viu anteriormente, lá na prova da V1, tá certo? Que o Aristóteles, ele era um monarquista, tá? E ele, como o Platão, faziam restrições à democracia. Então, está aí. Bem, aí nós temos o primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, lá na década de 30, tá certo? Ele disse, olha, a democracia é a pior forma de governo, exceto todas as outras. Muito bem? Então, essa era uma frase célebre, né, do primeiro-ministro inglês, Winston Churchill. Certo? Só para vocês fazerem aí uma reflexão. Tá? Os outros poderes, né, as outras formas de governo, né, elas são muito piores do que a democracia. Né? A democracia é ruim? Mas as outras formas de governo é muito pior, segundo aí o entendimento a reflexão, a frase célebre cunhada pelo Winston Churchill.
Então tá aí. Aí nós temos aqui, né? Bem, a gente já viu ó, a forma de Estado, vimos formas de governo e veremos agora sistema de governo. Bem, sistemas de governo, eu tenho república, tá? República é coisa pública, res pública, né? República, tá? E tem o quê? A monarquia constitucional. República, a gente, né? Você vê que o nosso país é uma república, os Estados Unidos e outros países, tá? E exemplo de uma monarquia, de uma monarquia constitucional. Você tem aí a Inglaterra, tá certo? E nós tivemos agora, né, o marido da rainha Elizabeth, que faleceu, né? O Philip, né? Muito bem? Lá, o que você tem? Ali você tem o quê? Uma monarquia constitucional, tá? Existe o quê? Existe uma rainha, tá? E tem o quê? E tem um primeiro-ministro, tá certo? O chefe de governo é o primeiro-ministro. E o chefe de Estado é a rainha. Aí a gente costuma dizer o seguinte: o fulano de tal, o governo dele, ele é igual à rainha da Inglaterra. A gente usa essa expressão no sentido de dizer o quê? A rainha reina, mas ela não governa. Muito bem? Ela seria uma espécie de poder moderador. Ok? Então, quem manda efetivamente numa monarquia constitucional é o primeiro-ministro. E numa república, o chefe de Estado e o chefe de governo é o presidente da República. Ele reúne o quê? Ele reúne a chefia da nação e a chefia do governo. Então, está aqui, só para a gente chover no molhado, né? Mais detalhadamente. República, olha só. República, res pública. Eu botei aqui o brasão da presidência da República, tá certo? República Federativa do Brasil, tá? O povo escolhe o quê? O povo escolhe alguém para exercer o quê? O poder por um determinado período de tempo. Todos os brasileiros vão às urnas de 4 em 4 anos. Escolher quem? O presidente da República, os governadores e os prefeitos, e os respectivos, né? Vereadores, senadores e deputados. Muito bem? Então, está aqui, né? Numa res pública, o presidente da República, ele é eleito pelo povo, ele é o chefe da nação e é o chefe do governo, eleito num período de tempo. Aqui no Brasil, ele é eleito de 4 em 4 anos. Bem, na monarquia constitucional, aqui está o marido da rainha, que faleceu agora, eu acho que não tem nem um mês, né? O Philip, né? E está aí. Então, a monarquia, olha só, o
governante exerce o poder até morrer. Muito bem? Porque o monarca é um monarca. Por que, Felipe? Porque ele nasceu o quê? Filho de monarca. Ô, Felipe, você nunca será rei. Eu também não. Você sabe em função de quê? Porque num sistema de governo que é a monarquia, a sucessão do poder, ela se dá onde? Se dá no seio familiar. Muito bem? De forma Então, hereditária. só vai... Oi? Oi? Se dá de forma hereditária. Hereditária, muito bem. Você vê que meu primo Felipe morreu lá e eu aqui. É o quê? Meu primo Felipe morreu lá e eu aqui. Pois é. Eu Professor, nunca vou ser rei e e você uma também não. curiosidade também, esse príncipe, ele nem chegou a ser rei, né? Não. Ele recusou, ele nasceu numa família monarca, ele era um nobre, ele recusou onde que ele residiu, onde que ele nasceu, para poder casar com a rainha e se tornar príncipe. Mas, porém, ele não virou rei, só porque ele casou com a rainha. Ele continuou sendo príncipe, não rei. Inglaterra não tem rei. A partir do momento que a rainha Elizabeth falecer, né, o Charles é que assume, né, a monarquia, né? Isso aí, que é o sangue dela. Que ele, o príncipe, É o não tem filho mais sangue velho. o real da Inglaterra. É isso aí. Né? Então, nós nunca seremos reis porque nós não somos de família real. Então, a sucessão do poder, como o Felipe bem colocou, ela é hereditária, né? A sucessão do poder se dá dentro da família. Muito bem? Então, tá aqui. Então, tá assim. Então, eu coloquei aqui o seguinte, né? O governante exerce o poder até morrer. Olha só. Aí eu perguntei, por que o monarca é monarca? Porque ele nasceu o quê? Filho de monarca, tá? O rei é rei porque é filho de rei e será rei até morrer. Todavia, há monarquias que o quê? Respeitam o quê? A democracia, porque o poder exercido pelo rei é limitado por outras formas de governo que estabelece o limite do seu poder. É o caso da monarquia inglesa, que é uma monarquia parlamentarista ou uma monarquia constitucional. Deixa eu ver se tem gente chegando aqui. É o Plínio. Muito bem? Então, repetindo, né? A monarquia que eu estou citando aqui, tá certo? Que há monarquias em que respeitam a democracia, né? Porque o poder é exercido pelo rei, é limitado por outras formas de governo, tá? Então, o exemplo clássico aqui seria, né, a monarquia inglesa. Muito bem. Agora, a gente viu o sistema de governo, tá? Agora veremos regimes de governo. Professor, Oi. o Plínio tá pedindo para poder o senhor aceitar ele na aula. Eu já aceitei. Tá bom então. Obrigada. Beleza? Então, tá aqui, né? Agora, regime de governo. Nós temos o regime de governo presidencialista, o parlamentarismo e temos também o regime de governo, o colegiado. Esse colegiado, né, existe só na Suíça. A gente vai ver agora de forma independente. Então, está aqui. Que nós viemos aqui, né?
Deixa eu só ver o negócio aqui. Só um minutinho só, pessoal. Então, nós temos aqui o presidencialismo. O presidencialismo, tá? Ele caracteriza-se pelo quê? Pela independência dos poderes. Olha só aí, tá certo? O que diz aí, a gente vai ter aí uma lembrança de Montesquieu, tá? Que falava sobre o quê? A independência dos poderes e falava também sobre a harmonia entre eles. No seu livro O Espírito das Leis, tá? O Montesquieu, ele dizia que os poderes, eles têm que ser independentes e harmônicos. Que poderes são esses? Os poderes executivos, os poderes legislativos e o poder judiciário. Muito bem? Então, repetindo, caracteriza-se pela independência dos poderes, não só no sentido da separação, mas de distinção, não havendo o quê? Subordinação de um ao outro, pessoal. Então, o poder executivo não está subordinado ao poder legislativo e nem o legislativo está subordinado ao poder executivo. Nem o poder judiciário está subordinado ao executivo, e vice-versa, né? E nem o poder legislativo está subordinado ao judiciário, e vice-versa. Eles fazem o quê? Fazem uma convivência harmônica e independente. Cada um, tá certo? Respeitando as suas atribuições constitucionais. Bem, então está aqui, só para a gente acrescentar. Tá? O poder executivo se encontra onde? Se encontra na pessoa do presidente eleito pelo povo. Tá? Que o exerce o quê? Exerce de maneira autônoma, auxiliada por quem? Pelos ministros ou secretários de Estado, no caso dos governadores. Muito bem? E secretários municipais, tá certo? Em caso dos prefeitos. Bem, o parlamentarismo. O parlamentarismo, tá certo? E nós falamos lá anteriormente, né? Tem um primeiro-ministro, que é o chefe do governo, né? Nós temos aí, o povo é valorizado e tem o quê? Uma participação constante nos atos do governo. Ok? Apresenta sobre o quê? O ângulo funcional orgânico, os três poderes clássicos: executivo, legislativo e judiciário. Acrescidos de quê? Do poder moderador, representado pelo rei em caso de Estado monárquico, ou pelo presidente da República em caso de Estado republicano. Veja bem, pessoal, o que seria esse poder moderador? Tá? Eu disse a vocês aqui, olha, a rainha da Inglaterra, ela reina, mas não governa. Muito bem? Então, vamos supor, tá, que a Constituição da Inglaterra diz, olha, se a Inglaterra declarar guerra a um outro país, a rainha, ela obrigatoriamente vai ter que ser ouvida. Então, esse ouvir seria o quê? Seria o poder moderador. Ela vai dizer assim, bem,
não vamos entrar em guerra, tal, A porque Constituição da eu acho Inglaterra, uma coisa assim indecorosa, uma coisa professor, indesejada. Então, esse poder, tá? Esse poder moderador, tá certo? É aquela voz do equilíbrio, tá certo? É uma voz que está fora do calor de uma dada discussão, de um dado assunto. Aí você chama-se o quê? Uma força externa à discussão, tá? E você solicita a opinião. Muito bem? E no caso dos estados republicanos, tá? Que seria o nosso caso, tá certo? Quem tem essa função, segundo a Constituição, é o presidente da República. Por quê? Porque ele acumula a chefia de Estado com a de governo. Tá certo? É isso que está dado aí. Vamos lá. Então está aqui. Bem, esse regime de governo, né, seria o colegiado, né? Aqui no final a gente tem aqui a Suíça, né? E o Uruguai também. O Uruguai funciona aqui também, aqui na América do Sul, aqui na vizinha a gente aqui, tá? Então, nós temos aí o colegiado. Caracteriza-se pelo exercício do poder executivo por mais de uma pessoa, que são o quê? São todas eleitas pelo legislativo. Dentre elas, anualmente, uma é o quê? Uma é designada presidente do colegiado. Muito bem? Este regime é o quê? Ele é vigente aonde? Atualmente na Suíça e já foi há alguns anos no Uruguai. Vocês verificam aqui o seguinte, né? A Suíça é um país muito pequeno, né? Entendeu? Então, essa forma de você fazer uma discussão num colégio, né? Onde você tem alguns líderes, tal, né? Isso ocorre nos países, né? Que são os países com uma dimensão menor, tá? Porque um país como o Brasil, os Estados Unidos, né? Rússia, China e outros países, né? Essa forma de você, eu diria que seria uma forma mais democrática de você solucionar os problemas de uma nação. Tá certo? Então, a gente verifica isso aí, vocês verificam que é uma coisa singular, né? É uma coisa única. E é onde é dado esse tipo de regime de governo, né? É um pequeno país da Europa, a Suíça, né? É uma exceção, né, diante de vários regimes de governo que nós temos no mundo. Bem, aí está a grande questão agora para a gente resolver e discutir, né? Eis aí a grande figura do Estado, que seria efetivamente, né, uma figura que tem um alto poder, que seria, né, efetivamente quem? O povo. Então, está dizendo aqui, né, como e quem define as regras do Estado. Olha a responsabilidade. Como e quem define as regras do Estado. Então, veremos. É o povo. É o povo. Somos nós que decidimos
o que deve ou não fazer, porque nós, aqui, fazendo uma reflexão com a nossa realidade, a nossa República Federativa do Brasil, tá? Ela tem um regime, uma forma de governo, seria a democracia, o quê? Representativa, e não uma democracia direta, como tinha na Grécia Antiga. Os nossos interesses, nós elegemos os nossos representantes e eles que defendem os nossos interesses. Então, nós podemos dizer que a democracia no Brasil é uma democracia indireta, onde o povo ele tem o quê? Ele tem a soberania do voto. Na soberania do voto, ele delega o poder a uma figura que se chama-se o deputado, o senador, o presidente da República, os prefeitos, os vereadores. Muito bem? Então, está dado aí. O povo que tem esse poder constituído e o delega. E o delega. O povo. Muito bem. E como que o povo delega esse poder? Como? Eu fiz Votando. Oi? Através do voto. Sim. Então, agora nós veremos aqui, né, a forma, como que o povo, né, como que nós, tá certo? Delegamos o poder, tá, aos nossos legítimos representantes, tá certo? Então, está aqui. Olha só, meu amigo Felipe. Através de quê, Felipe? Através do poder constituinte, originário e do poder constituinte derivado. Então, veja bem o seguinte: através do poder constituinte originário e do poder derivado. É uma coisa importante a gente, né? Isso é matéria de direito constitucional. Isso aqui vai acompanhar vocês, senhores advogados, para a vida inteira. Então, eu vou voltar aqui de propósito. Certo? Essa matéria é relevantíssima. Tá? Então, a gente viu aqui, tá? Vimos as formas de governo, regime de governo, as formas de Estado. Muito bem? Agora, como e quem define as regras do Estado? Ou seja, quem define o ordenamento jurídico, tá, do Estado? Então, está aqui. Eu botei o povo que tem o quê? O poder soberano para delegar aos seus representantes o quê? O poder de quê? O poder De exercer uma atividade pública. Sim, o poder o quê? O poder constituinte originário e o poder derivado. Por que eu estou falando aqui? Aqui vai surgir o quê? Aqui vai surgir uma Constituição, pessoal. Nisso que surge uma Constituição, está nascendo o quê? Está nascendo um novo Estado. Então, está aqui. Olha aqui.
A Constituição está aqui. Diz assim: o titular do poder constituinte originário que inaugura o Estado, além dos elementos povo e o território, surge agora o quê? Um outro elemento, o poder organizado na forma da Constituição. Veja bem, no Brasil, a Constituição que vocês estão vendo aqui, a Constituição de 1988. Nós aqui no Brasil, em 86, nós elegemos os deputados constituintes. Esses deputados constituintes, eles tinham o quê? Tinham o quê? O poder originário. O povo brasileiro estava dando a eles o quê? O poder originário, com o objetivo desses deputados que escreverem a nova Carta Magna, escreverem o que? A Constituição do Brasil, escreverem o que? Um novo Estado democrático de direito. Muito bem? Então, em 86, na eleição de 86, o povo brasileiro deu aos seus representantes o poder e disse assim: olha, vocês agora escreverão o novo Estado brasileiro, que surgiu quando? Surgiu em 5 de outubro de 88, quando foi feita a promulgação da Carta Magna do novo Estado. Na verdade, pessoal, a Constituição é o que? É a certidão de nascimento do Estado. Importante vocês anotarem isso aí. Muito bem? Então, esse poder originário, ou seja, de origem, originário vem de origem. Esse poder constituinte de origem, originário, ele vem do povo. E ele possui as seguintes características. A primeira, ele é um poder, tá, inicial, obviamente, que é de origem, né? Originário, tá? Esse poder, ele é autônomo, tá? E ele é incondicionado. O que quer dizer um poder incondicionado? Ele não se subordina a nenhum outro poder. Muito bem? Então, essas características, né, é importante vocês anotarem. As características do poder constituinte originário, ou do poder constituinte de origem, tá certo? A primeira característica ele é um poder inicial, inicia, né? Inicia um processo, né? Inicia um sistema, starta um processo, tá certo? Esse poder, ele possui autonomia, muito bem? E, além do mais, ele é um poder incondicionado, porque ele não se subordina a nenhum tipo de poder. Anotaram aí? Anota aí. A nenhum tipo de poder. Ok? Bem.
Aqui é apenas uma explicação, tá certo? Do que nós falamos aí, né? Inicial, porque o quê? Porque dá a partida no Estado, né? É o quê? É o que nós falamos anteriormente. É uma verdadeira o quê? É uma verdadeira certidão de nascimento, tá certo? Autônomo por quê? O poder originário é autônomo por quê? Porque depende do povo. Muito bem? Em países com muitos habitantes, elege-se o quê? Uma Assembleia Constituinte. Ah, professor, no caso do Brasil, que tem o quê? Que é um país muito populoso, tá certo? Nós elegemos o quê? Uma Assembleia Constituinte cujo objetivo dela, pessoal, era o quê? Era redigir as regras, né? Então, está aqui. Essas pessoas começam o quê? A redigir as regras, dando o quê? Forma ao Estado e após a conclusão dos trabalhos, se faz o quê? Se promulga a Constituição. Então, reiterando, em 1986, o povo brasileiro ele elegeu os seus deputados constituintes que fizeram parte de uma assembleia cujo objetivo era escrever as regras do novo Estado que estava surgindo após mais de 20 anos de ditadura, mais de 20 anos de anos obscuros, onde as pessoas não podiam falar, onde as pessoas não podiam se expressar. Então, a Constituição de 88, ela significa o quê? Um avanço democrático a nível de Brasil. Foi aí que nós formamos o quê? O Estado democrático de direito, onde a maior autoridade é a lei. Ninguém está acima da lei. Ninguém. Nem o presidente da República, os governadores, estão todos o quê? Estão todos submetidos à Constituição. Estão todos submetidos à Carta Magna. Muito bem? E o poder... Professor, Oi! e quando, professor, alguns desses políticos, tanto do Poder Judiciário, Executivo ou Legislativo, como, por exemplo, o Supremo Tribunal, quando eles burlam algo da Constituição, o que pode acontecer com eles? Não, aí veja bem, aí está havendo o quê? Um abuso de poder. Se tiver havendo o quê? Um abuso de poder, tá? Um ministro do Supremo, um ministro de Estado, tá certo? Eles vão ter o quê? Vão responder de acordo com a Constituição. O fato dele ser o quê? Um ministro da Suprema Corte, ele não está o quê? Acima da lei. Entendeu? Então, se ele cometer algum ato de abuso de poder, tá certo? A Constituição, ela tem o quê? O remédio que vai agir em relação àquela situação. Muito bem? Hein, Paulo? Ok. Então, essas questões todas, tá? Estão onde? Estão contempladas na nossa Constituição. Entendeu, meu amigo? Entendi, Então, sim, professor. o poder incondicionado, né, que a gente já falou, que o poder originário, ele não
se submete, né, a nenhum tipo de poder. Aí você vê o seguinte, né, que o povo é que tem força, né? A soberania é do povo, né? O povo, o voto, ele é soberano, tá certo? O povo, ele é soberano nas suas decisões, vamos colocar assim. Em tese, pelo menos, pessoal. Em tese, né? É o que diz a nossa Constituição, né? Em tese. Então, está aqui. Aí vem a seguinte pergunta, né? Depois que as regras estão fixadas na Constituição, aí, pessoal, elas não podem ser modificadas? Podem sim, podem sim. Através de qual poder, pessoal? Através do poder constituinte derivado, pessoal. Muito bem? Então, é importante a gente colocar aqui esse poder. Nós temos um outro poder, que seria o quê? O poder constituinte derivado. Por que esse poder constituinte eu estou colocando? Eu não, tá certo? O direito, né? A literatura diz que ele é um poder constituinte derivado, porque ele deriva da onde? Ele deriva da Constituição. Ah, professor, eu estou entendendo agora. Eu tenho o quê? Um poder originário, né? Que o poder que vai criar um novo Estado, e dentro dessa Constituição, o poder originário, ele cria o quê? O poder derivado. Então, o poder originário, pessoal, ele está o quê? Acima do poder constituinte derivado. Vocês viram ali o seguinte, né? O poder constituinte originário, eu disse a vocês, ele é o quê? Ele é incondicionado. Ele não se subordina a poder nenhum, tá certo? Já ao contrário do poder constituinte derivado, que ele é o quê? Ele é secundário, ele é subordinado e ele é limitado. Esse poder constituinte derivado, pessoal, ele é subordinado a quem? À Constituição. Muito bem? Ele é secundário em função de quê? Porque existe o quê? Um poder anterior que o instituiu. Muito bem? Esse poder anterior é o poder originário, porque é o poder que inicia o processo de redação da nova Constituição. Muito bem? Então, relevante entendermos aqui o poder constituinte derivado, ele está subordinado à Constituição. Ele é criado pelo poder originário. Anotem aí, por gentileza. Enquanto vocês estão anotando aí, vou pegar um pouco d'água ali, pessoal. Só um minuto, por gentileza.
Pessoal, voltei aqui porque eu fui tomar um pouco d'água, que eu estou com o bico seco aqui, porque essa matéria, ela exige um pouco da gente argumentar mais, tá? Só um detalhe aqui, pessoal. Deixa eu falar com vocês. Uma das questões que nós vamos colocar na nossa V2, tá? Descritiva, né? Questões subjetivas, tá certo? Uma vai ser sobre o poder originário e derivado, tá? Anotem, por favor, aí, tá certo? Porque isso aí, mesmo, não tem jeito não, cara. É matéria de concurso, é matéria de prova, entendeu? Deixa eu fechar aqui. Então, pode anotar, bota por gentileza aí uma caveirinha, entendeu? Do jeito que vocês quiserem aí, tá? Porque é uma questão de prova, tá certo? É uma questão de prova. E são 2 pontos, hein? Ok? Ok, Felipe? Esquema? Show, professor. Essa é pule de 10. Pule de 10, tá? Essa é uma Já deu a matéria certa deixa, que já vai deu a cair. deixa, tá tranquilo. Então, essa aula de hoje, tá? Poder originário, poder derivado, é pule de 10. Vou colocar uma questão na prova. Fica tranquilo, tá certo? Não tem como não colocar. É muito relevante. Vocês vão ter Essa é questão de prova mesmo, professor? Hã? Questão de prova mesmo, professor? Anote para você me cobrar aí. Anote para você me cobrar. Não vi não, mas tá bom, vou anotar aqui. Anota aí, porque essa Professor, palavra... faz o seguinte com a gente, as questões que forem cair na prova, o senhor vai falando só para a gente notando aqui de leve, aqui rapidinho. Não, essa eu estou dando de bandeja para vocês. Porque é dada a relevância, dada a importância dela. Entendeu? E vocês, quando vocês estiverem estudando de direito constitucional, vocês se lembrarão de mim. Entendeu? Juliana aí. Aí, professor, uma dúvida. O poder constituinte revisor faz a revisão em quanto tempo na Constituição brasileira? Aí, muito boa pergunta, Paulo. O revisor. A Constituição, o poder originário é que vai dizer. A nossa Constituição, ela foi revisada em 5 anos. Após ela, né, após 5 de outubro, né, a gente tinha em um dos seus artigos, né, que dizia, olha, após 5 anos de vigência, tá, a nossa Constituição de 88, ela vai sofrer uma revisão. Aí entra o quê? O poder revisor. Muito bem? Muito boa na sua pergunta. Tá? Então, anote por gentileza aí. O poder revisor, né? Após a promulgação da Constituição de 88, tá certo? Então, professor, o prazo da vigência do poder revisor é estabelecido pelo próprio Constituinte. Exatamente. O poder originário... O Constituinte originário estabelece o prazo da revisão. Estabelece o prazo relativo à revisão. E a nossa Constituição, a de 88, foi 5 anos após o quê? Após a sua promulgação, no dia 5 de outubro de 88. Tá certo? Foram feitas, né? Revisões. O objetivo, né, era o quê? Era ajustar, tá certo? Algumas regras à realidade, né? Entendeu? Isso faz parte, né? Ok? Então, foi muito boa a pergunta do Paulo, salvo engano aí.
Aqui o Bruno aqui. O Paulo aqui. Então, vamos aqui, tá? Então, para a gente fechar aqui a aula de hoje, né? E a gente fazer os exercícios, tá? Vamos ver aqui, né? Tá na mão aqui. Bem, é o que nós falamos, né? É um poder secundário, porque ele o quê? É secundário porque ele não cria o quê? O Estado, tá certo? O poder primeiro, né? Poder originário é o poder, né? De origem, né? Então, o derivado ele é secundário porque ele não tem o condão, ele não tem o poder de criar um novo Estado, as novas regras. Ele é subordinado ao poder originário. Um exemplo, subordinado a quê? Bem, as regras que já existem. Se quiser mudar, deverá o quê? Seguir as regras da Constituição. Muito bem? E os deputados e senadores é quem o quê? Possuem o quê? Essa competência de fazer o quê, pessoal? De fazer a mudança, tá certo? Um exemplo, na Câmara são 513 deputados e no Senado 81 senadores. Para haver mudança, é necessário que haja 2 votações em cada casa, pessoal, com 3/5 dos votos em cada uma. Então, o poder constituinte derivado é o quê? É subordinado à própria Constituição. Muito bem? Então, vocês vejam como que é difícil fazer o quê? Fazer a aprovação de uma emenda constitucional, uma emenda que possa mudar o texto da nossa Constituição. Muito bem? Está aí, né, os quantitativos para que vocês possam conjecturar, para que vocês possam refletir, ok? Então, limitado, né? Porque a gente já viu, né? É limitado porque pode mudar o quê? Algumas coisas e não outras, né? Que tem algumas leis que são consideradas o quê? Leis de pedras ou cláusulas pétreas, que não pode o quê? Não podem ser mudadas. Então, pessoal, nem tudo na nossa Constituição, o poder constituinte derivado, eles podem mudar. Por quê? Porque algumas regras que a gente verá, elas são consideradas o quê? As cláusulas de pedras. Muito bem? Que está aqui. Tá certo? Então, na próxima aula, tá? A gente vai ver o quê? O surgimento das constituições, ou seja, o histórico das nossas constituições, ok? Então, ficamos aqui por hoje e vamos fazer agora os exercícios, que é uma espécie de revisão para que a gente possa dar uma consolidada, uma sedimentada no nosso conhecimento, tá? Para a semana que vem a gente seguir matando. Eu acho que semana que vem a gente já encerra a nossa matéria. Muito bem? E aí, tá? Na outra aula vai ser só revisão e dos pontos principais. Mas não esqueci, anote aí, uma das questões subjetivas será sobre poder originário e poder derivado. Ok, pessoal?
Vou botar na tela aqui para a gente. Cíntia, a Maria Cecília está delegando a Cíntia aí uma tarefa, hein? Eu vou pegar aqui no nosso exercício e vou botar aqui na tela.